Oi, Voltemos. oi. Voltemos. Deu horário. Tá boa a Hã? conexão? Tá boa a conexão? Tá. Deu horário comercial já. É, né? E aí, Lígia, eu queria saber o seguinte: na verdade, acho que é uma pergunta bem simples, para uma resposta simples. Até que ano você fica exatamente no teatro e na dança? Olha, na dança eu ainda estou e não pretendo sair. E no teatro eu também estou. Eu tinha um espetáculo para estrear uma semana antes de parar para pandemizar. Entendi. Lamento, entendeu? Mas É, o. eu estou perguntando isso porque assim, Hum, eu estou perguntando porque em algum momento da tua carreira você acabou caindo mais para a linha de show, ou não? sim, sim. Foi quando. Deixa eu ver aqui. Foi em 2010, exatamente 10 anos atrás, que Disso, eu desculpa, antes disso você foi indicado ao prêmio Coca-Cola, não foi? foi pela da Vagalume Tum Tum, da, do Príncipe da Dinamarca, que é a adaptação de Hamlet, que eles fazem releituras de Shakespeare para criança. E era com eles que eu iria estrear, vamos, né? Mas não sei quando, no Teatro do SESI da Paulista, o Meu Reino por um Cavalo, que é a adaptação de Ricardo III. Aham. Então, aí em 2010 foi quando eu tive um estalo assim de deixar de trabalhar muito assim com a luz das outras pessoas para investir na minha luz, no meu nome. Porque eu acabava mandando, colocando um operador de luz para fazer uma luz que tinha meu nome e ia fazer a operação de luz para outras pessoas. E aí a operação que eu fazia, eu me sinto uma operadora de luz oficial, né? Oficial é aquela que treinada para operar uma luz. Eu faço alongamento na house antes de fazer qualquer coisa, pra você ter ideia. Para incorporar junto. E nesse momento, em 2010, eu falei, não, não posso, eu tenho que agora fazer, a luz é minha, eu vou me dedicar e operar a luz, a não ser que seja uma pessoa de muita confiança, que realmente eu não possa, aí são outros casos. Mas deixa eu ver. Mas é que eu sempre estive na música, né? Então, é uma coisa. Então, não, mas vamos falar o seguinte: você sempre esteve na música. Qual foi o primeiro, a primeira banda, ou cantor, ou cantora tal, que você vai e você assina a luz? Ixi, Maria, vários. Olha, essa informação eu tinha que Não, mas, catar no currículo vitae. não, mas tem um primeiro, né? Olha, que eu na verdade assino e aí acaba rolando uma tour e fico bastante, foi o grupo Abarca, que a gente foi para o Uruguai, rodou o Brasil inteiro. Então inclusive foi aonde eu não tinha muitas condições técnicas, mas eu ia colocando o meu sensorial para funcionar, desde escolha de cores, com as músicas, sem conhecer. Porque a Barca tem um trabalho de pesquisa em cima das músicas dos cantadores do Brasil inteiro. Música bem regional e cultural. Então tinha muita música de santo, de orixá, boi, do Maranhão, não sei o quê. Então eu usava muito a minha sensibilidade com o que eu estava escutando para escolher as cores. E muitas das cores que eu escolhia das músicas, eu via que batia com o santo, com a cor do santo, e eu não sabia com a cor do orixá, eu não sabia. Então eu fui fazendo entrando nesse lugar da sensibilidade e tal. E foi muito interessante, assim. A barca é muito interessante. Aí teve a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que também já comecei a ter um pouco mais de visibilidade OBMJ, é isso? com a BMJ, que é a banda do meu ex-marido, que muita coisa de música com ele, né?
partitura assim, de fazer a minha partitura, mas de escuta da música, porque ele é produtor musical, ficava em casa lá produzindo as músicas e eu, às vezes, e trabalhei e trabalho muito também com o André Bujanra nessa sequência. Então, várias coisas que eu ficava ouvindo, na hora que eu assistia o show, eu falava, caramba, fulano não fez tal frase. Eu falei, como você sabe? Tipo, então tem essa preocupação da escuta com a música, porque se você não. No show a gente não consegue, com a luz não consegue ensaiar como eles ensaiam no estúdio, né? Então a escuta é o nosso principal ensaio. Então, por mais que você não esteja ensaiando num estúdio ou com a luz, como é que você ensaia escutando? Foi aí que eu investi num equipamento, né? Que é a MA da 3, é o 3D, é a MA, que é o PC Ring, e o 3D da MA, que aí é onde eu programo e consigo ficar escutando. Nem que seja uma programação mais simples e mais improvisada, pelo menos eu tô ali com alguma coisa na minha mão e escutando e deixando com que isso me impregne para que eu possa tocar junto com a luz, que é o meu desafio. Ah, Sempre foi. isso é incrível, né? Isso é Agora, você. quero só deixar claro uma coisa, que tocar com a luz não é pegar um negócio e ficar. Não, você tem que ter estudo, tem que ter coerência, você tem que ter conhecimento para saber o que você está fazendo, para não estragar o show de ninguém. E Lígia, quantos artistas na linha de show você iluminou já? Nossa Senhora. Eu devia ter. É, perguntas difíceis. Mas são perguntas difíceis, mas que eu não consigo numerar, assim, porque eu fiz muita gente independente. Às vezes eu fiz um show de um, depois um show de outro, depois sempre fazendo muito show, só de artista internacional que vieram pra cá, eu acho que eu já fiz uns 10, 15, 20, talvez, não sei. Mas tipo, é muito mais os do Brasil, né? É muita gente. Às vezes eu faço um show com uma banda e o músico gosta de mim, me chama pra fazer outro show, quem me chama pra fazer outro show. Então é muita gente, mas tipo, Tá, então assim, vamos falar então nesse momento de dois específicos, né? Que é o que você tá nesse momento rodando o Brasil e o mundo, que é o Baiana System e a Maria Gadu, não é isso? sim, Maria Gadu, Mariana Aidar, Ah, a Mariana Aidar também. Mariana Aidar também. É, mas que tem mais shows, sim, né? Mas tem uma cantora muito maravilhosa que tipo, lançou o trabalho dela recentemente em São Paulo. Ela é da Bahia, que é a Lívia Neri. Lançou, na verdade, um clipe muito legal e aí aconteceu o isolamento. A gente ia começar numa sequência de shows também bem interessante. Como que você chega no Baiana System? No Baiana System, foi engraçado, porque assim, eu fazia o BMJ e vários shows eram em conjunto com a Orquestra Voadora, que é do Rio. E o iluminador da Orquestra Voadora, o Apolo de Souza, ou Souza, Paulo Souza, de Souza, não sei se tem o D. Ele gostava muito do meu trabalho na OBMJ, que era sempre o segundo show, ele acabava assistindo também e tal. E ele acabou fazendo o show do Baiana System, acho que uma ou duas vezes em São Paulo, porque o Baiana não tinha verba, né? Já basta ser da Bahia e viajar, que a passagem já é caríssima. Então eles não tinham iluminador. Todos os lugares que eles iam, eles pegavam o iluminador local. E pegaram uma vez, uma ou duas vezes, não me recordo, o Apollo. Foi por coincidência, na cesta básica, que já era uma festa que ele trabalha sempre. Então ele estava lá e tá bom, beleza, vou fazer. Gostaram muito do trabalho dele e numa próxima vez que eles voltaram para São Paulo, chamaram ele para fazer. Ele falou, não posso, mesmo porque ele ainda estava meio Rio-São Paulo. Aí ele falou, mas tem uma pessoa para indicar e me indicou.
Aí ele falou, você conhece e tal, muito legal. Eu falei, olha, tinha escutado uma vez em Salvador, que eu cheguei, tipo, no Rio Vermelho, escutei uma guitarra baiana, durou uma música e acabou. Num andaime todo escuro, meio, eu falei, nossa, que... Era a banda do momento. Eu falei, nossa, mas que banda do momento é essa? Não tô vendo. Então, eu tinha ficado com essa informação na cabeça. Aí ele me indicou e a produção entrou em contato comigo para fazer um show, que foi no Koala, que foi em setembro de 2017. Não, 2018. Não, 2016, acho. É, 2000, setembro de 2020 faria 4 anos, é isso? É, né? É. É, então 2016. E a Sophie, minha filha, tipo, 1 ano de idade, assim, bem novinha ainda. E aí eu acabei aceitando, que foi um momento muito. Eu não conhecia, mas foi tipo, pra fazer um show amanhã. Foi assim. Oi? Ligou pra fazer um show no dia seguinte, Caraca. que foi no Koala. Aí eu cheguei, era uma MA, eu sabia pouco, mas sabia que tinha que tinha que ter uma programação já pronta, mas não tinha. Então eu falei, vou fazer com que tenha aqui. Não conheço muito o som deles, na verdade eu nem conheço. Então fui muito improvisar, assim. O que eu recebi foi um repertório das músicas e as cores que eu tinha que usar, o momento que eu tinha que ter strobo ou não, porque é um trabalho feito em conjunto com o diretor artístico que também dispara o LED e faz toda a identidade visual. Então isso já existia. Então isso foi bom, porque pelo menos eu sabia que cor que eu ia usar e tal. E aí acabou dando certo, assim, pro primeiro show foi bem interessante, bem legal. E aí eles gostaram, eles iam fazer vários outros shows na sequência em São Paulo. E eles acabaram perguntando se eu podia fazer. Era um momento de muita queda, não tinha muito trabalho. E falei, tá bom, vou aceitar fazer esses shows e tal, ir pra Ribeirão Preto com a minha filha, pra tipo, fazer umas coisas, tá bom, vou aceitar. E acabou rolando, assim. Eles curtiram a ideia de ser uma mulher, de ser do meu trabalho e de ser uma mãe também, né? Super amamentando, jorrando leite, tendo que levar minha filha, me desdobrando. Então eles abraçaram. Acabou, ou seja, acabou a máquina de fumaça, joga leite, né? Nossa, joga leite. Não, jogar leite é dos machistas. Você sabe mexer? Tô brincando. Mas nesse momento, nesse período, o Baiana System ainda não tinha estourado. Não, Baiana System foi estourar mesmo após o show do Lollapalooza, que foi um show meio-dia e foi um show que eu recebi um show file antes da MA e que eu fiz uma programação para me prevenir. Porque eles não tinham grana, não tinham nada. Eu falei, eu quero chegar, eu quero ir, eu quero fazer. Então, e é interessante que várias luzes minhas que tipo, rolaram muito foi quando eu fui sem essa intenção de dinheiro, sabe? Não, vou criar porque eu quero, vou criar pra mim porque eu tô precisando, quero fazer, eu Né? quero isso. Que foi esse show que eu acabei, como eu tinha já uma base do 3D e do que ia ser, me ajudou muito, né, dentro da MA, assim. Então, eu acabei fazendo um show ali que super rolou pro meio-dia, que essa luz tinha que aparecer de alguma maneira ao meio-dia na televisão, e apareceu e rolou. E outra foi a da Maria Gadu também, do Pele, que é um projeto dela que é voz e violão, que eu também falei, eu vou ter que mandar um mapa qualquer pro Sesc. Então, se for mandar um mapa qualquer, eu vou mandar um mapa legal, porque são 3 dias seguidos, então eu quero fazer essa luz legal. E acabou, meu, sendo uma puta luz, que é tipo, ela é meio que improvisada. Eu tenho umas bases, É, é bem mas legal. tem umas fotos que são fodas, cara. Sim, não, mas é uma. Aí que tá. Eu sou uma. Eu me considero uma iluminadora artista improvisadora. Por quê? Improvisar é uma Explica. arte. Você tem que saber. Você precisa estudar, você tem que ter técnica. Técnica. Não é simplesmente chega e sai fazendo. Não. Você tem que estar super envolvido com o trabalho e saber o que vai acontecer. E geralmente toda improvisação tem um roteiro de começo, meio e fim.
Então não é simplesmente chega e sai fazendo. Obviamente que hoje em dia, né, 18 anos de luz e tal, não sei o que, chega uma hora que já é meio que você já tem essa técnica impregnada no seu ser, né? Então você já consegue aplicar. Mas dentro dessa improvisação, o que que eu posso fazer com esses elementos? O que que pode ser programado? O que que dentro disso eu posso compor? Então tem um diálogo. Mas é o que eu estava dizendo, essas luzes que acabaram. Na verdade, elas acabaram como era eu que estava fazendo. Ninguém estava me cobrando alguma coisa que eu fizesse. Eu fiz o que estava dentro de mim. Então, mas estava dentro de mim, me inspirando em alguma coisa. Aí depois, nossa, essa luz que você fez. Eu falei, a luz que você também me inspirou a fazer. Porque você me deu Né? liberdade para fazer, você confiou no meu trabalho, você falou, vai, faz, que eu confio. E isso tudo influencia muito, né, no que vai sair do sensorial para a matéria, né, o que vai se transformar. E fala uma coisa para mim, Lídia. Por exemplo, você, né, na estrada, com show e tal. Qual a maior dificuldade que você, quanto iluminadora, mulher, encontrou na estrada e que, enfim, quais foram essas dificuldades que você teve, se é que teve, relacionadas à relação e relacionadas ao trabalho? Então, casos assim bem difíceis, graças ao universo, foram poucos. Muito por conta da minha própria postura, né? Como eu sempre tive uma postura, vou, chego e faço e não vem essa, não vem discutir, não vem querer me enganar. Aqui a gente tá falando igual. Eu posso estar lá toda maquiada, cara de bonitinha, mas eu penso, Não é trouxa e não é uma qualquer, né? não sou trouxa e penso que meu movimento é mais com o povo, né? Qual que é a minha linguagem? Com o povo. Então, o povo se comunica como? Direto. Papo não Ih, eu foram. acho que deu uma travada aí, hein? Oi? Voltou? Voltou, voltou, voltou. Se travar de novo, me fala que eu tento mudar a rede aqui. Vou pro 4G. Então, o momento. Eu não considero assim como uma dificuldade dentro da área, dentro de algum embate que eu tive. Tive, obviamente, primeiro que foi quando eu estava grávida e eu tinha que subir em cabines de luz com aquelas escadas de bombeiro, com puta barrigão. Então, isso é um problema. Quando é que você tá com 3 meses de gravidez, aceita um trabalho com meses depois, você não pensa na sua barriga, né? Então, é uma coisa que me gerou algum certo estresse. Logo depois, quando minha filha nasceu, que eu não deixaram eu fazer um show por conta dela, porque ela amamentava ela tinha que estar comigo e não deixaram eu fazer esse show, porque não pelo fato dela estar comigo, mas porque eu solicitei que a cabine de luz fosse em outro lugar, para não ser numa escadinha de bombeiro, para minha filha ter acesso de ir e vir. Ela não ia ficar comigo o tempo todo, mas ela ia mamar, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui a favor das coisas naturais, né? Que é o parto natural, a amamentação livre demanda e tal. Então, isso também faz parte. E outra coisa muito forte de educação, que é a criança, ela está entrando na minha vida. Não sou eu que estou entrando na vida dela, né? Eu já estou nascida. Quem está nascendo é ela. Então, ela tinha que estar comigo. Então, a maior dificuldade foi essa de viajar. Ela viajou comigo até os 2 anos dela, de viajar e ter que me desdobrar, porque a vida de iluminador não é fácil, porque a gente fica horas num lugar. Então, eu tinha que, nesse meio tempo, dar atenção para ela e não sei o quê. Então, isso foi bem perrengue mesmo, assim. Minha família não entendia isso, às vezes não me apoiava.
Então tem esse lugar de dificuldade, mas tipo, eu estou fazendo isso porque minha filha vai ver que eu sou uma mulher foda e ela vai ser foda junto, entendeu? E ela vai entender em algum momento da vida dela que isso é legal, porque a gente não tá dependendo de ninguém, e sim de nós mesmos. E hoje ela fala que ela quer ser iluminadora quando ela crescer. Mas eu tive também um outro momento muito difícil, que foi com uma pessoa do sexo masculino. Eu não sei até que ponto foi machismo ou se foi da índole da pessoa, mas foi uma falta de respeito muito grande, que eu estava fazendo um show Bom, numa se foi machismo ou da índole, é canalha do mesmo jeito. canalha do mesmo jeito, porque vou contar o porquê, vou ser meio rápida, assim, para não me estender. Era um show, um festival, aqueles dois palcos, um do lado do outro. Eu fazendo show aqui, durante o show a pessoa passando luz aqui, com uma puta luz branca acendendo, e eu delicadamente só pedi, que eu já estava me fodendo muito. Encontro das tribos, não? Não, foi um show lá no Paraná. Ai, esqueci o nome da cidade. Tá. Foi tão traumático que eu esqueci. Mas eu sei que tinha uma coisa meio pré-eleição, e aí era uma coisa meio direita e esquerda, tava tudo misturado, então tinha uma coisa meio bad vibe, sabe? E a gente já tinha um problema de house, da house mix não ser mix, colocaram só som, onde seria house, montaram um ombrelone de cada lado de luz para cada um, então a gente não tinha essa comunicação. E aí eu fiquei super desprevenida de técnico, não tinha técnico comigo. Foi tipo aquela cagada que só ia dar merda. E aí eu só pedi pra pessoa que conseguiu me dar um auxílio, chegar nele e falar assim, pede pra ele trocar de cor, por favor. Fala pra ele colocar uma cor. Porra, olha como eu sou legal. Pedi pra ele trocar de cor, não pedi pra ele apagar. Não falei, desliga essa porra, caralho. Não, falei, troca de cor, por favor. Nada. Ele falou que não vai fazer isso, que não vai fazer isso, todo mundo tentando e nada. Quando acabou o show, eu saí, acabou, cheguei do lado dele e virei para ele e falei assim: muito obrigada por ter atrapalhado o meu trabalho. Aí ele ficou super desnorteado e falou assim: você não sabe que para fazer position na MA você tem que usar branco? Eu falei assim: eu sei que não precisa usar branco. E aí o cara foi ficando alterado. Só que assim, tinha a cabine de som aqui, a gente estava aqui, ninguém estava olhando pra gente. Ele começou a partir com uma grosseria tão grande comigo que ele enfiou o dedo dele assim no meu nariz. Ele quase me bateu, quase me esmurrou tão grande que a sorte foi o meu santo falar assim: sai de perto desse cara, senão eu ia tomar porrada mesmo. E eu fiquei indignada, fui no grupo de iluminadores, falei um monte. Só que nosso meio é muito machista. E aí os caras falavam assim: imagina que Serginho Reze vai fazer isso. Imagina, o iluminador do Raimundos vai fazer isso? Com aquela luz dele. Vai fazer isso. Revelar, falei, vai. Por quê? Porque acha que o trabalho do cara vê lá bonito, não sei o quê? Que viu uma foto, né? Que eu quero ver na hora. Viu lá a foto do bonito e falou: não, meu amigo, vamos lá no churrasco, vamos fazer churrasco. Eu falei: ah, desculpa. E ao mesmo tempo, nesse grupo que tinha outras mulheres, as mulheres não se manifestaram. E uma que era mais ativa de falar, passou o pano. Porque também existe mulher machista. Eu falei: desculpa, eu vou me retirar e não faço mais parte de grupos assim. Porque quando eu Ah, mas peraí, eu tô lembrando desse momento, porque aí a gente. Aí eu acho que eu cheguei a te ligar ou te mandar uma mensagem, não? Sim. Vários iluminadores não entenderam, né? Vieram atrás, perguntaram o que tinha acontecido e tal. Mas foi um único momento, assim, que eu falei: meu, desnecessário passar por isso. De resto, coisas normais, assim, né? Porque acho que na luz sempre tem alguém que tá testando, não tá testando, e pergunta se você sabe, se você não Ó, sabe. O Pierre tá falando aqui aquilo que você falou. Que na ELS, por exemplo, você faz position com moving light e com cor. Não, qualquer lugar. Tipo, você não precisa, isso é minha ignorância. Obviamente pode ser uma coisa do tipo, como assim ela tá querendo dizer que ela sabe mais que eu, sabe? Então tem. E aí é um posicionamento que eu tenho como mulher,
que é chegar em qualquer lugar do mundo. Eu chego, eu tenho a minha luz, eu exijo que seja MA, se não for ok, eu dou meus pulos, posso ficar puto com alguns comportamentos, fico, sou sensível, sou ser humano, mas eu chego já assim, ó, oi, tal, pergunto, não sei o que, e pau, e vou, do tipo assim, eu sei o que eu tô fazendo e você não vai me atrapalhar, entendeu? A gente tem que se armar, né? E E aí, depois que viva, e, ela vê que você sabe, ela vai te deixando mais livre, ela vai vendo, não sei o quê. Aí você vai interagindo e vai ficando amigo da pessoa. e viva a Lígia Chain por mais Lígias, mais Marisas, mais Danielas e mais e mais e mais. Ah, todas nós. Agora tem muita mulher. Todas, todas. E Liginha, fala para mim, quantos Fala. países você passou fazendo luz já? Quantos países? Foi Uruguai, Argentina, Buenos Aires, né? É, Itália foram três cidades, Espanha duas, Portugal três, se eu não me engano. Deixa eu ver, República Dominicana 11, hum, 11. Nunca fui E para qual, e, só Europa e e América do Sul. qual em algum lugar que você foi, conta uma particularidade assim do que você viveu dentro do trabalho mesmo, que você achou interessante, onde você foi, onde você, enfim, de qualquer maneira você parou para pensar, porra, se o Brasil fosse assim, entende? Eu não sei. Uhum. Eu vou só falar uma coisa da República Dominicana, que foi uma coisa que acabou acontecendo de última hora, que foi um técnico muito legal, que ele me tirou uma xerox na hora e me deu uma apostila de termos técnicos do português para o espanhol, mas de vários países diferentes. Então, Nossa, que legal. legal, eu tenho isso. Se alguém quiser, eu disponibilizo para tirar uma Xerox. É muito legal, muito legal. E é porque eu não tenho como digitalizar, isso aqui é uma coisa muito grossa, assim. E aí, mas também posso emprestar. Empresto, dá uma olhada e tal. Passo álcool 70. Mas isso foi uma coisa muito interessante. Inclusive, ele me falou que ele tinha recebido isso de um governador do Brasil. Então, achei engraçado uma coisa que ele recebeu do Brasil, passar por ele e ele me devolver isso de uma forma muito, muito carinhosa. É, outro lugar que foi agora na turnê com a Maria Gadu no final do ano passado, foi em novembro, que foi a primeira cidade que a gente chegou, que foi Lisboa, em Portugal. E foi. Nossa, foi onde eu falei assim, gente, como seria o ideal trabalhar aqui? Porque, primeiro, que é um teatro lindo e, e também os técnicos super dispostos e preparados. Mas eu acho que foi Portugal no modo geral, assim, sabe? Todos os lugares, assim, de Portugal. Foi bem interessante, que estava tudo montado, tudo do jeito, os elipsos de foco de frente, eles tinham o controle com scan, espelho, DMX, então eles tinham uma afinação fixa, mas você conseguia o grau fixo, né, o foco fixo, mas você conseguia posicionar onde você queria. Então não tinha essa coisa de pegar a escada, afinar, não existe muito isso. Uhum. Eles são sempre preparados para receber, eles têm uma montagem mínima, mas essa questão escada, você acaba não tendo que usar, não precisa, não tem a necessidade. E também no último show que a gente fez em Aosta, na Itália, que estava montado impecavelmente a luz. E depois eu só tive 2 horas para conferir, passar, fazer uma programação. Como a gente estava viajando de carro de uma cidade para outra, a gente atrasou muito para chegar.
mas que foi um show lindíssimo. Foi o último show para fechar com chave de ouro, mas com uma montagem impecável, impecável, impecável. Deu chegar e eles não terem nem testado direito, porque eles não sabiam mexer na MA. Deu espetar o meu pendrive, abrir o show, fazer 2 correções lá de sinal, mas tá tudo assim, perfeito, sabe? Desde montagem, de olhar mesmo o mapa de luz e ver os detalhes todos. E, Lígia, como que é primeiro a tua metodologia de trabalho? Porque depois eu vou te perguntar como que é o teu processo criativo. Mas eu acho que assim, como que é a tua metodologia de trabalho? Como você se organiza para o trabalho? O que que você pensa? Qual é o planilhamento e o planejamento do seu trabalho? Então, o meu planejamento ele vai de acordo com o tempo que eu recebi da data prévia, né? O cronograma que eu tenho para isso. Isso é uma coisa muito importante. E qual é o equipamento que eu estou utilizando? Porque por mais que eu exija MA, eu não necessariamente eu tenho MA, eu tenho outros equipamentos. Então, isso tudo influi nessa logística e nessa dinâmica. Bom, aqui tem muita coisa de processo criativo envolvendo, né? Mas vamos dar um exemplo de uma coisa, no caso do Baiana, ou da Maria Gadu, que eu já tenho, já foi criada essa luz. Se é um festival, eu recebo o show file com uma antecedência e eu faço a pré-programação em casa, porque geralmente o festival tem uma planta de luz diferente da minha. Então eu tenho que fazer as adaptações. Eu faço um parcial show, que seria pegar o meu show, o show dele e abrir com o meu. Então eles estão juntos no mesmo lugar. Parte ao show. Parte ao show. E aí, lembra que eu falei que eu queria ser bióloga? Eu queria clonar gente, eu queria fazer genética. Foi possível, mas aí nos meus shows eu clono aparelhos. Eu pego os aparelhos dos lugares e clono com o meu. Então eu já antecipo essa linha toda de trabalho. Que aí quando eu chego no lugar, como eu já tenho o cronograma, sei o tempo que eu vou ter, eu sei o que eu preciso fazer quando eu chegar lá. No caso, quando é um show que eu não faço com MA, não sei o que, eu tenho que levar gelatina, eu já deixo tudo preparado, roteiro. O que eu gosto sempre de usar, de levar, são os roteiros que eu fiz, tudo que eu fiz num show anterior ou de shows anteriores, anotações, eu carrego tudo. Todas as anotações que eu tenho na vida, que eu fiz na vida, eu tenho guardado. Porque às vezes um show que eu fiz há 10 anos atrás resolve fazer agora. E aí? Nossa, isso é um puta material para mim. Então... E aí depois acaba se tornando um material que acaba se tornando um material de pesquisa, acaba se tornando um acervo pessoal também, né? Sim, sempre pensei nisso, né? Se eu morrer, o que eu vou deixar? Nem que seja um papel. E aí... Então eu pego todas as minhas ferramentas que eu vou usar naquele trabalho que eu vou fazer. Se é gelatina, se são meus cadernos de anotações, se é o caderno com o roteiro, se é um roteiro está programado, se não é, se eu tenho que levar computador, não tenho. Os meus pendrives, meu pendrive tá com informação, não tá? Então, se eu tenho que... se eu tive que montar uma equipe, converso com a equipe, tá tudo certo, não tá, combino horário, não combino. Então tem toda essa outra logística e programação, assim. Eu acho que dentro da organização é isso. Agora dentro do processo criativo, o que você usa, por exemplo, como prioridade, né? Como que é a tua relação com o cenário, com o figurino, e eu acho que como você faz um show também, que é o Baiana System, que é um show que usa telão, né, que usa painel de LED, como que é a relação da tua luz com o painel de LED?
você recebe o conteúdo, você tenta fazer a tonalidade daquela música em cima, próximo à tonalidade do que está acontecendo no painel de LED? Como que é isso? Sim, na verdade eu tenho algumas formas de criação diferente, né? Dentro do teatro, eu vou falar um pouco de cada porque são diferentes. São parecidos, mas são diferentes. Né? Dentro do teatro, eu gosto quando tem dança também, eu gosto sempre de assistir ensaio, tipo, sem muita informação de nada. Obviamente que eu vou, se trata disso, aquilo, época tal, tal. Mas se eu tenho tempo, sem pensar no que eu tenho que pesquisar de cara, assim, é o que eu recebi, sabe? Qual é primeiro? Eu não vou fazer esse trabalho, eu sou um público leigo. Que público leigo eu sou? Então, depois disso, eu vou me inteirando mais, vou fazendo pesquisas de coisas que já foram feitas daquela maneira, para que eu tente fazer diferente da minha, ou se tem alguma coisa que eu posso somar, que possa ser interessante dentro da linguagem. É, pesquisa, né? Pego todas as pesquisas que eu já tive na vida, essas referências que eu já usei e aplico. Se é um trabalho de música, o quanto que eu posso me informar de elementos sonoros. E a minha pesquisa, ela parte muito do meu histórico de vida, que é frequentar museu, muito teatro, muita dança. Obviamente que hoje em dia a gente acaba não tanto mais, né? Mas tá tudo no YouTube, tá fácil. E nós estaremos lá. Então, livros e conversar com as pessoas, que eu acho que relações humanas também sempre são interessantes para nós, e olhar muito pro dia. Então, às vezes eu não sei o que eu vou fazer, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. De repente, eu passou um pernilongo, eu espirrei, e aí eu falei, nossa! Aí vem o negócio. Então, estar aberto também, né, para essas possibilidades do incerto e tal. Mas no caso do Baiana, com o painel de LED, como o painel de LED é uma informação de luz muito forte, como é que eu vou iluminar e não brigar com luz de refletores e movings e aparelhos e com a luz do LED? Então uma coisa que eu tive no primeiro momento, nesse primeiro show já que eu fui programar, que foi fazer uma moldura para esse painel de LED. Porque ele é um elemento principal da estética visual do Baiana, e ele também é constante. Nossa, a pausa dele é muito raro. Às vezes acontece porque dá um chabu. Aí a luz aparece de uma outra maneira, porque às vezes é um problema, mas ela tá ali, entendeu? Mas como é que ela pode ser? Como é que ela pode ser vista, interpretada? Que é muito contra a luz, e a questão da moldura desse LED. E tem uma característica que é os músicos não estarem muito iluminados, eles ficam assim. Isso eu achei muito legal, cara. Quando eu vi alguns vídeos, né, do Baiana, fotos, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Falei, cara, olha isso, que bacana, né? Ela na verdade, é essa dramaturgia da luz que você conseguiu levar para aquele show, né? É, eu particularmente tenho uma coisa que eu não gosto, que é de geral branca. Eu acho que isso estraga muito todos os trabalhos. Então, eu tenho todos os meus mapas, mas eu não uso, não uso. E geralmente tem Você tem agradecimento. lá, você tem como uma segurança, né, para alguma coisa, né? Tem que ter, tem que ter. Mesmo porque às vezes você tem um show num lugar que vão usar sua luz, o seu headline, vão usar, e precisa ter uma geral. Então, tenho tudo. Meu mapa eu gosto de ter tudo que eu vou usar, e coisas que tem que ter de base, inclusive o posicionamento da house, para o cara não montar a luz ao contrário, que já aconteceu. Peraí, eu tô vendo aqui, esse aqui de ponta cabeça. Eu falei, você viu um negócio de ponta cabeça para montar, beleza.
E voltando pro Baiana, tem essa coisa de não ser muito velado, porque é uma estética da direção artística, combina comigo, que eu gosto de escurinho, uma luzinha penumbrinha. E também tem a questão de que não existe um músico ou a banda, alguém principal, são todos juntos, todo mundo faz parte de tudo. Inclusive, eles tentam estender tentam e conseguem estender o que que sai do palco para a plateia, que são, no caso do Baiano, as rodas que acontecem, que é o momento do público, deles acontecerem. Então tem essa de que tá todo mundo junto no mesmo lugar. Então, por que que... Por exemplo, dois shows que... Os shows que geralmente tem, que são em festival e tal, e às vezes de dia, os dois que tiveram foi o Lollapalooza e o outro que foi no Rock in Rio, que também foi cedo, a câmera ficou o tempo todo no Russo, que é o vocal. E não é ideia. Russo Passapulso. Passapulso. E não é ideia, porque ele é mais um elemento. E aí foi aonde eu entrei para ele e falei assim, quando você estiver em festival, a gente, né, conversando, chegamos nesse lugar, eu falei, quando tiver festival, que for televisionado, não sei o quê, quando tiver um solo rolando, vai para trás do solista. E ele começou a fazer isso. Porque se ele vai, a câmera vai atrás dele. Uhum. Entendeu? Porque às vezes a gente não consegue avisar. Eu tento falar com o diretor de arte, diretor... Fotografia. Fotografia, nossa, deu branco. Diretor de fotografia e tudo, mas é um formato muito formatado, né, para TV e tal. Então é complicado. Inclusive, essa questão estética da luz baixa é um problema para eles, assim, porque eles querem luz o tempo todo. E aí a gente fica brigando e eu falo para ele, aí eu viro para ele e falo assim, conversa com o Felipe Cartacho, que é o diretor artístico, aqui do lado, vê se ele autoriza. Você sabe que... de falar, não é comigo. Você sabe que eu faço a iluminação, que é de um programa que se chama Mini Docs, né? Ele é um programa gravado independente, mas todas as edições são veiculadas à TV Cultura, né? Uhum. E tem o André Moncaio, que é o diretor de fotografia, porque eu sou o diretor de iluminação. Uhum. E é muito engraçado, porque ele é um diretor de fotografia que gosta muito de dramaturgia da luz. Uhum. Então, ele é um cara que, ele óbvio, precisa daquele certo limite de luz para se ter captação, mas tem um bate-bola muito legal. Então, eu consigo com ele... e óbvio que o Minidocs ele já tem uma marca de imagem, uhum, que virou um selo, né? Então, mas a gente chegou junto naquela coisa e foi muito legal, porque eu tive um diretor de fotografia do meu lado que comprou as ideias, né? E aí legal, porque depois quando foi veiculado, né, porque já está na 3ª edição, ia começar a ser gravada agora, não foi, mas quando subiu para o ar na TV Cultura e no canal Arte 1 também, eu tive um retorno de uma galera falando, poxa, cara, que legal esse trabalho de... E aí foi quando as pessoas começaram a entender que poderia haver uma inclusão da direção de fotografia com a iluminação, e não simplesmente a direção de fotografia usar de um recurso apenas para iluminar, entendeu? Uhum. E sim, aí, essa foi a minha sorte, né? Eu não sei se tivesse pego outro, como que seria, né? E fala uma coisa para mim, Lígia, você... a gente fala muito, eu gosto de falar muito daquela coisa old school, né? Uhum. Porque eu sou a favor da tecnologia, óbvio que eu sou, uso a tecnologia, uso, mas eu sou iluminador old school. Eu gosto de usar coisas velhas, coisas antigas e lâmpadas, entendeu? Uhum. Tem algum show que você queira ter feito só nesse sistema old school? Você tem uma vontade de fazer só nesse sistema ou não? Você acha que nos dias atuais esse tipo de luz não cabe mais?
Olha, às vezes não tem a opção de escolha, né? Às vezes sim, mas eu ainda pego lugares que só old school, só lâmpada e o que que eu posso fazer com isso, né? Como é que eu posso ser criativa nesse momento? Para não ser aquele padrãozinho, conta, lateral, lá, lá. O que que eu posso criar de momento nessa situação? Porque tem o lugar de ser apenas old school por uma questão de equipamento, ou como linguagem mesmo, né? O que que você vai conversar? Então eu tenho usado, quando acontece de ser só lâmpada, um elemento muito marcante, presente, cênico, minimalista, porque ele vai estar ali o tempo todo, mas dentro daquilo, o que que eu posso compor de formas variadas? Então, tem acontecido, inclusive no show da Livia Neri, eu acabei fazendo ela. A referência que ela tinha era um eclipse solar e old school, né? Escola velha. Muito legal essa palavra, adoro. A referência era um eclipse solar e como é que eu ia fazer isso, mas eu não tinha muitos recursos para fazer, não sei o quê. Então, o que que eu pude fazer com isso? Depois vocês vão no meu Instagram e tem fotos, que foi um monte de raio que eu fiz e qual a composição que eu posso fazer dentro disso. Eu gosto quando isso acontece, por quê? Porque às vezes eu fiz um show, eu tinha feito um show dela, vou dar ela como exemplo. Eu tinha feito um show dela que tinha moving, tinha LED, tinha ribalta, tinha não sei o quê. E depois esse, num outro formato. Qual que eu gostei mais? O do outro formato, old school. Então, o que que eu posso agora desse outro formato trazer, entendeu? E juntar nesses elementos. Obviamente que eu não vou ter, talvez eu não tenha lâmpada Paramount para fazer isso, mas é o agregar. Eu acho que a lâmpada ela tem esse poder, sabe? De você conseguir chegar num lugar com ela pela experimentação e depois desse lugar você expande para a tecnologia, porque a tecnologia ela tá aí, não dá para fugir dela mais e na verdade a gente sabe o que que a gente pode fazer para ir incluindo cada vez mais, porque é mais fácil não ter mais o old, né? Dali para frente. Então, eu adoro misturar. Teve um musical que eu fiz, que foi um musical Rita Lee, né? Uhum. E que até os produtores falaram, ué, mas você não vai usar nada de tecnologia, de moving, nada? Eu falei, não, eu só quero lâmpada. E eu fiz o musical inteiro só com pá, PC, Fresnel, Elipso, e eu mostrei que era. E aí algumas outras pessoas de musicais começaram a assistir e tal, e falaram, gente, mas não tem moving, não tem LED, nada, né? E ficou um trabalho tão, tão legal e tal. Então eu mostrei ali que era possível também se fazer musical sem tecnologia. Sim, porque você vai exigir um monte de moving light para quê? Para que eles tenham movimento o tempo todo? Não, porque são moving light. Pois é. E, não, Moving e eu light fui. ele é um robô que você diz para ele o que você quer. Ele não necessariamente tem que ficar se mexendo o tempo todo. É mais um artifício que a gente tem, sabe? Olha, tem uma frase que é célebre, eu acho que é célebre ou cérebre, eu não lembro agora. Célebre. Célebre. Que o Rogério Viltgen ele fala que o moving é um refletor que pode se mexer. Exatamente. Eu achei incrível essa fala do Rogerinho, assim. E é verdade, né? Você pode usar o moving para tudo, para geral, para foco, para contra, para lateral e tal, e ele não necessariamente precisa se mexer, né? Não, por isso que eu falo, o bom equipamento é aquele que você sabe mexer. Por quê? É você que vai fazer com que ele seja alguma coisa, né? Com que tenha a função que você quer dar. Então, só porque o negócio se mexe que você vai ficar. Não, não é isso. Aí você falou do musical, eu também fiz um musical recentemente.
que foi o Heathers, no Teatro Vila da Lata. Inclusive a gente se encontrou no Rio, lembra, no hotel? Que a gente estava no mesmo hotel? Puta, é verdade, cara. Eu E aí, tava, então, que eu ia eu fazer um tava, musical no eu tava teatro. lá no Rio para estrear um musical, que era o Grandes Encontros da MPB. E aí eu desço no café da manhã, quem tá no café da manhã? Lígia Chaim. Muito legal isso. Aí cheguei lá no teatro, falei, bom, montei um monte de coisa. Aí vieram me questionar por que que eu não estava usando Moving Light. Falei, primeiro, o teatro tem 3 movings. Não tem uma mesa que esteja funcionando, que faça com que eles funcionem, porque eles não têm a personalidade. E outra, a produção não tem dinheiro. Eu tenho recurso suficiente para fazer com que essa luz aconteça sem que tenha que ter um moving que toda hora vai lá na hora do casalzinho no meio e faz aqueles foquinhos, ou na hora da música que tenha que ficar se mexendo. Pois Desculpa. é. Essa não é a função da luz, né? Dentro de uma narração, de uma concepção que ajuda a contar a história. Teve só para te fazer uma pergunta da Maria Gadu, antes, por exemplo, eu fui assistir um show da Letícia Sabatella, com a luz do Wagner Pinto, acho eu. Era a luz do Wagner Pinto. Eu não me lembro agora se foi no Teatro Itália. O Kleber Montanheiro está dizendo que ele tem recursos suficientes. Então você vai falar sobre isso na quinta-feira da semana que vem, que a live é com o senhor. E aí eu assisti esse show, que eu acho que realmente a luz era do Wagner Pinto, no show da Letícia Sabatella. E, cara, tinha uma coisa muito interessante, porque tinha um monte de lampadazinha que descendo no pedestal, e aí elas iam para o chão, e aí teve um trabalho muito delicado de intensidades, um trabalho muito delicado de lateralidade. Eu achei incrível, e não tinha, pelo que eu me lembro, não tinha nada nada robótico, né? E Uhum. aí a pergunta que eu tenho para te fazer esse show novo da Maria Gadu é voz e violão. Sim, ela fica sentada o tempo todo. Não seria esse o show para você tentar fazer ele? Desculpa, você pensou em fazer em algum momento? Pensou na possibilidade de que esse show poderia ser feito só com lâmpada, sem moving, sem LED, sem nada, não? Então, é o que eu te falo em relação a Raider, né? Eu recebi o Raider pronto do teatro e é tipo, o que que você tem ali? Tem lâmpadas, tem, mas tanto que tem moving, mas os movings estão sempre parados, numa mesma posição, né? Tipo, tá naquela cena, ele não se mexe, não tem movimentação. E os LEDs que são como cenografia também, cenografia luminosa com cores. Então não. Mas tem essa coisa do, do estúdio, né? Que são os tripés com refletor na ponta triplo. Achei incrível. Achei incrível essa história do tripé. Mas tem um contraluz baixo, porque a luz dela, ela tem várias camadas, né? É uma composição do espaço cênico. Como que ela pode virar uma cenografia, uma pessoa que está sozinha no palco? Para não. Como é que a gente vai preencher esse lugar? Então, eu, é o que eu te falo, assim, se você me der uma vela, eu vou fazer com aquela vela, entendeu? No primeiro momento, assim. Depois eu vou agregando ou não. Tanto que esse mesmo show a gente fez no Teatro Porto Seguro, que não tinha muitas alternativas, aí a produção não tinha muito dinheiro para locar a luz inteira. E Tinha aí uma vai um louco, VAP lá, e aí vai um. E aí tinha aí uma VAP do senhor que estava montada cara, aí você vai fazer um show onde tinha uma luz de um maluco montada e que ganhou usou prêmio. praticamente quase todas as 400 vias que o teatro tinha. Não E é? aí eu falei, não, mas olha só, você tem que ser justa. Quando eu descobri que você faria Gadu lá, a primeira coisa que eu falei, e tá lá pessoas lá que não me deixam mentir, eu falei, a Lígia tem autonomia para usar todas as minhas luzes, todos os meus refletores. Não falei isso? Desde que não desafine. Pô, mas também o que tinha ali dá pra fazer um monte de coisa, cara. Não, mas foi ótimo, deu super certo, assim. Você falou isso mesmo.
É aí que tá, eu tenho uma coisa que assim, eu não gosto de muita coisa, sabe? Eu acho desnecessário você ficar colocando um monte de informação, tipo, pra que 10 milhões de movies e não sei o quê? Não, não precisa, menos é mais. O que você pode fazer com aquilo que você tem? E aí acabou ficando uma coisa tão sutil, tão delicada, que ela tinha um monte de ribalta assim pra fazer o ciclorama. Eu só pedi para descer a vara e falei, posso mexer um pouquinho nessa afinação? Só assim, ó. Consegui. Só tum. Assim não podia, mas assim podia. Não tinha diferença. Mas tudo bem. Então a gente vai conversando e ficou assim, ficou fino, sabe? Ficou. Então o que eu também posso trazer disso, desses elementos, assim? É... E tem uma coisa que eu aprendi muito na estrada, que foi uma lição assim. Ah, a gente está usando um mapa compartilhado com o outro. Não, mas isso aqui você não vai usar. Não? Não, isso aqui não vou deixar, isso é minha luz, né? Eu falei, poxa, meu, mas essa luz é a luz que eu tenho para usar também. Quer saber? Você tem razão, eu não vou usar. Por que eu tenho que usar tudo que tem? Por que eu tenho que fazer esses desenhos todos só porque tá aí? Então, às vezes a gente se debate com um empecilho que, na verdade, esse empecilho te enriquece, né? De você falar, não, realmente, eu não preciso disso. Por que tem que acender tudo, tem que estar tudo, e os shows vão ficar tudo com a mesma cara? Já é a mesma, já tem ficado, né? Com a mesma estética, a mesma cara. Então, o que a gente pode aprender a cada segundo nesse lugar, né? No lugar da luz. É um lugar que é um constante aprendizado, que é isso. É aceitar o sim, aceitar o não. Vai ferir o ego, vai, mas peraí, se ferir o ego é porque você precisa rever e parar para Eu acho que, olhar. eu acho que essa história de ferir ego, eu acho que quando as pessoas sentem, ah, o meu eguinho tá ferido, eu acho que ela, naquele momento, atestou que ali não é o lugar dela, entendeu? Porque eu acho que Eu quanto. falo do meu próprio ego, não tô nem falando de outra pessoa, sabe? Tipo, porque às vezes a gente fica com o ego ferido. Eu fico com o ego ferido. Imagina, sou egocêntrica. Eu assumi já, pronto. Tipo, você escuta um negócio que você não quer ouvir. Não, Você não não, quer não. O que eu tô falando, não, não. O que eu tô falando é o seguinte, que assim, vai passando um período que você, óbvio, vai criando experiência, né? Os ouvir. anos de mercado vão te mostrando como é esse mercado e o que você tem que fazer nesse mercado. Então, o que eu estou dizendo, na verdade, estou voltando um pouquinho lá atrás, quando a pessoa diz para você, não, você não vai usar isso. Tá, mas por que eu não vou usar isso? Não, porque é a minha luz. E eu já escutei muito isso, e aí a minha resposta para a pessoa é: com certeza eu vou usar o mesmo equipamento, só que eu Uhum. não vou usar e não vai ter o mesmo resultado que o teu, e o teu não vai ter o mesmo resultado que o meu. Então, Exato. as luzes não serão iguais. Não. E aí, quando eu falo do ego, eu estou falando disso, da pessoa não ter. Enfim, eu acho que a consciência classista de que do lado dela existe um companheiro que atua na mesma profissão que ela. É a mesma coisa você pegar um médico. Um dia você tá num lugar e no outro dia você pode estar no outro. Exato, entendeu? Então, por exemplo, você pega um médico. Então tem um médico de um lado com bisturi e tem um outro médico do lado que está fazendo uma cirurgia e o bisturi dele já não presta mais. Então, então ele vai deixar a pessoa que está ali morrer porque o outro médico não quer emprestar o bisturi para ele. Você Uhum. entende essa correlação? Sim, sim. E, Então, amor, olha só, 26 segundos, fala o que você quiser, vai cair. Eu te adoro, você sabe disso, acho que você é uma puta profissional, e é isso, obrigado. E eu fala que aí, você tem 15 segundos. obrigada pelo espaço, obrigada, gente. É isso. Siga lá, Mulheres na Luz, é isso, tá? Beleza, valeu. Ó, Mulheres na Luz e por mais Lígias, Marisas, Ó, Andréias, Danielas, e é nóis. e luz é um lugar de muita responsabilidade. A gente tem